A poda de raiz é uma coisa super importante na hora do transplante, porque cada vez que a gente faz um transplante, ela dá um atraso na árvore, né? Tu vai podar, tu atrasa ela. Então tu tem sempre que estar naquela situação de que quando tu for mexer, tem que mexer para valer, fazer o que é para fazer. Porque se tu for fazer um transplante, tem que fazer uma poda de raiz e não fazer o suficiente, aí vai ficar um ano. E tem essa relação de quanto mais tu ramifica perto da raiz mais grossa, das primárias, tudo mais, ele vai ramificando também, que tem total relação raiz com copa, né? Bem-vindo à live das terças, esse é o projeto da Como Fazer Bonsai. O nosso propósito aqui é conversar com a nossa audiência e abrir oportunidades para tirar as dúvidas sobre o universo do bonsai todas as terças às 19 horas. Espero vocês. Bem, pessoal, vamos deixar chegar a galerinha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Jurema branca. É uma espécie que veio para mim lá do Rio Grande do Norte, parente do piteco. Tem até umas nuances do piteco e é bem legal, forte, brota bem. Tem algumas características que é legal da gente falar. Eu vou até mostrar um trabalho, acho que eu vou até mostrar antes daí, um trabalho que eu fiz ontem de madeira seca. O que a gente usa, às vezes, trabalho de madeira seca em plantas que são nativas, são madeira mole. Porque às vezes não tem jeito. Às vezes, dependendo da poda que foi feito, a planta que é podada é um galho grosso e aqui sai a brotação, às vezes não vale a pena tu acabar com aquilo, toda aquela madeira seca, que pode ser uma coisa muito bonita, e deixar sem nada, deixar com bem rente e botar uma pasta. Então muitas vezes vale a pena tu deixar ela, desde que tu trate bem aquela madeira. Por isso que eu gosto de selar bem ela. De que forma? Principalmente com fogo. A madeira já estava seca, eu não fiz na hora, logicamente, eu cortei ela, ela veio para mim cortada, então fiz a copa mais ou menos da onde estava. Tem o primeiro, primário e secundário só, né? O trabalho de ramificação dela é bem inicial, mas eu já faço a madeira, porque daí não me preocupo depois de trabalhar com madeira. Por quê? Porque a madeira, quando a gente vai trabalhar mais lá na frente e tem uma copa volumosa, a gente vai quebrar um monte de galho, então não é legal. É bom fazer a madeira primeiro. Se eu já tenho o desenho da planta na minha cabeça, já sei o que eu vou fazer, aonde vai ser a madeira, então eu já trabalho a madeira antes, porque eu tenho pouca coisa. Então eu vou mostrar para vocês, tá? Porque senão vai ficar meio apertado. Tem aqui essa aqui de baixo a gente vai trabalhar hoje, vamos só pelo menos envasar ela. Eu vou falar um pouquinho sobre questão de estética. E essa aqui foi o que eu trabalhei. Então é uma árvorezinha média, não é tão pequena, mas todo esse trabalho, deixa eu puxar aqui Então, esse aqui foi o trabalho feito, ó. Eu trabalhei com ela toda em fibra, né? O que? Puxando a fibra, quebrando a madeira e puxando ela mesmo. Toda ela foi puxada, quebrada aqui. De repente eu vou dar uma amenizada aqui no meio, ficou meio carregado ainda, achei. A madeira normalmente a gente não faz um trabalho num momento só, né? A gente faz um pouquinho mais. Mas de toda forma, só já é um trabalho que para aparentar ser bem natural mesmo, né? Então ele é feito dessa forma, né? Que vocês estão vendo. Aí depois de fazer, o legal é que fica um monte de pontinha, e quando eu passo o maçarico, ele queima tudo e deixa a madeira bem legal, bem bonita. Mas lá na frente, como essa madeira já é seca, agora tá queimada, então ela sela, né? Bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a calda socálcica e tratar muito bem essa madeira. Ó, tá vendo como a Jurema, ela é tipo piteco, ela faz umas viradas legal. Ó, aqui ó, ela é bem magrela aqui, e aqui ela é bem gordona. Ela faz umas coisas muito bacanas, assim, essas mexidas de tronco, assim exatamente como o piteco faz. Então era isso aí, eu queria mostrar isso aqui e explicar para vocês o porquê que a gente faz esse tipo de trabalho na madeira. Porque eu poderia cortar lá embaixo, passar uma cola, né, uma pasta selante, mas não vale a pena. Se eu posso aproveitar um pouco mais ela assim, e depois se eu ver que realmente apodreceu, tal, eu limpo e fecho, selo. Mas eu acho que se eu tratar bem direitinho assim, não vai dar nada não. Então é isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, já pode ir perguntando, tá? Não fiquem acanhados. Eu vou falar um pouco também sobre aquela pequenininha que está do lado ali e vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer nela hoje. Aqui, essa é uma plantinha bem legal, também é uma Jurema branca. Ela é
tem uma ramificação bem madura, né? Ela tem uma ramificação grosseira já, ó. Tá? Mas tá confundindo ainda. Já vi que a madeira seca dela ali dentro, ó, ela tem um monte de madeira seca bem dura. Então eu já vi que ela tem uma madeira seca dura. Então por isso que é interessante trabalhar com ela desse jeito. Muito espinho, tá? Eu tirei, aquela grandona ali me espetou todo quando eu tava fazendo. Tirei todos os espinhos dela, só de raiva. Demorei uma meia hora tirando os espinhos, mas tirei tudo. Essa aqui ainda tá cheia. Mas eu vou podar um pouco ela tá meio confusa. Então, deixa eu só botar isso aqui pro canto. Vou colocar as ferramentas aqui embaixo. Ela é uma árvore legal, né? Ela não é um chorrinho, mas ela... Deixa eu ver aqui. Ela tem... ela tem 25 de altura. Dependendo do lugar, ela é um chorrinho. Aqui no Brasil, 25 aqui eu acho que na Europa é 20. Então ela é... Só que aqui ela tá muito larga. Eu não sei se... pode se enquadrar. Então o que acontece é que ela está meio que cruzando várias pontas e eu vou dar uma diminuída nisso aqui dela, para dar uma relaxada nesse. Ó, tem uma coisa que vai para baixo, coisa que está para dentro. Então isso daqui foi o trabalho que a gente fez, vocês vão lembrar, na Caliandra, aquele dia, né? A nossa última. Então a gente tem que dar uma diminuída para ela poder ramificar mais aqui dentro. Cortar as pontinhas, ela já foi muito bem indicada para onde que tinha que ir. A madeira dela é bem dura, vocês estão escutando o estralo que dá? Ó, ela é bem durinha, por isso que eu acho que a madeira seca dela aguenta bem. Mas é uma espécie bem legal, gostei bastante de trabalhar com ela. Tinha uma certa resistência de trabalhar com ela, mas eu gostei. Eu achei ela bem bacana mesmo para trabalhar. Olha que interessante, olha só aqui que ela tá. Ela enxertou-se a si própria, vocês estão vendo aqui? Ela veio para cá, grudou e grudou, fez um O. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Olha só. Ela fez um zerinho. Tem que corrigir isso aqui, senão vai ficar muito grosso ali embaixo. Que porcaria. Deixa eu fazer aqui, ó. Virar aqui e aqui. Ó, tirei 2 pontos. Fiz uma curva. Loucura. Então, ó, aí eu já vou tirando também. Ainda mais a planta que é pequenininha. Já vou tirando os espinhos tudo dela. A raiva desses espinhos. Parente do Piteco? É, parente. Mas tá louco, cara. Isso aqui eu pego... Tu vai mexer, quando tu coloca a mão lá dentro, tu já tirou todos os espinhos. Se tu botar a mão lá dentro, vai achar. Tem um aí. Tu bota a mão lá dentro e ele finca nos dedos mesmo. Então aqui tá ficando mais leve, né, gente? Ó, tá ficando mais suave. Ó, aqui tá vendo como tem 2 ápices aqui brigando, ó. Um vai pra trás, um vai pra frente. Nós vamos ter que optar. Mas eu gosto primeiro de vir aqui embaixo. Nós vamos vindo aqui embaixo. Né? Daqui ela vai pro ladinho. E a gente vai tentar achar um vaso para ela hoje. Eu tenho várias opções de vasos ali. Vasos não de excelente qualidade, alguns com uma qualidade um pouco maior. Mas o importante é o quê? Ter várias opções na hora de fazer o transplante. Essa que é a parada legal. Para ver qual realmente que vai caber, qual que vai dar certo. Galho demais aqui tá atrapalhando. Agora chegamos aqui no nosso dilema. Aqui vou te cortar esse aqui. Vou cortar essa pontinha aqui só. Pronto. Pronto, a princípio tá bom. Eu não vou aramar, ela nunca foi aramada, tá? Foi só em poda e já tá bem suave, tá bem tranquila. Agora dá pra ver melhor que tem as ramificações primárias bem grossas.
Então ela é uma árvore já madura pro tamanho dela. Aqui tem umas coisas secas. Aqui. Pronto, aqui tá meio suave. Não, aqui também. Aqui, Giovanni viu, tá ligado. Isso aqui tá meio esquisito, mas eu vou deixar por enquanto. Ela é uma planta assim, bem natureba. Vamos ver, provavelmente isso aqui vai ter que sair depois. Esse aqui tá meio pra cima. Mas tá bonitinho por enquanto. Bem, vou deixar assim por enquanto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Alguém falou alguma coisa aí. O Leonardo Machado tá aqui. Alguma dica para trabalhar madeira que já secou e ficou dura? É exatamente o que eu fiz agora aqui, ô Leonardo. Essa minha madeira daquela planta grande que eu mostrei antes, ela era dura, seca e serrada. Parecia, mas tu vai batendo com o martelo e um formãozinho, vai tirando em fibras. Com o tempo tu consegue deixando bacana, tá? Quais dicas de cuidado sobre o cultivo de substrato, doenças e pragas? Opa! O Nando Cobra aí. Então, os cuidados é simples. É uma planta nativa, uma planta bem fácil de cuidar, tá? O substrato que eu uso aqui é areia e caco cerâmico, normalmente só isso. Se for usar alguma coisa orgânica, eu uso até 20% no máximo, tá? Praga de piteco. Eu mesmo pode dar um pulgãozinho e tal, mas não deu nada. Até agora tá de boa. Acho que eu tenho aqui, eu devo ter umas 5 dessas plantas aqui e nada, muito boa. Vamos lá, aceita a poda drástica, tranquilo, trabalha igual piteco, maravilhosa planta. Bonsai Shiru, fala querido, podei meu piteco no início do inverno e desfolhei. E só agora brotou. Veio carregada de botões florais. É normal uma planta madura? Se é uma planta madura, é bem normal acontecer isso. Até porque agora vai estar a entrada de primavera e deu uma esquentada. Então é assim, né, cara? Esquenta, esfria. Então é bem complicado. A normalidade dela florescer é porque realmente é uma planta madura. Bem, vamos falar agora, gente, no que a gente pode pensar aqui que vamos fazer para envasar essa planta, tá? Então eu não sei bem o que tem aqui para baixo, faz muito tempo que eu coloquei essa planta nesse pote, então eu não sei, eu tenho algumas ideias aqui de vasos, tá? Que eu tenho aqui, ó, de vários fornecedores diferentes, tá? Obviamente eu tenho aqui um Fujipot, né? Tem que ter, né? Só que é rasinho, eu tô achando que ele vai ser um dos últimos a colocar, provavelmente esse daqui que eu nem sei de quem é, não tem assinatura, não tem nada. É um monte de pote usado que eu tinha ali, então eu deixei separado para ver o que couber, ok. Então eu vou tirar aqui, vou botar ela para tirar. Vou botar aqui. Bom que o cultivo tá legal, né? Como é que tá a raiz? Tá bom, né? Tá de boa. Bem, vamos dar uma cavucada aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, então é uma planta nativa. Eu vejo que eu não tenho ainda experiência nela. A única dúvida que eu tenho é quanto àquela regressão que dá no piteco, né? Que dependendo da poda ele dá aquela regredida forte e tal. Então eu não tenho ainda essa experiência de muito tempo com ela. Mas me parece uma planta extremamente forte. Então eu já vou tirando aqui o substrato velho. Mas o substrato velho, da forma como eu falei para vocês, você percebe que ele é bem solto. Tá bem solto. Por isso que é legal, por isso que eu gosto de usar pouco orgânico. Às vezes, dependendo do tipo de planta, do estágio que ela tá, eu nem uso orgânico. Só coloco inorgânico mesmo. Mas para quem trabalha com adubação orgânica, é importante ter um substrato orgânico, um percentual, porque daí tu consegue segurar a microbiota. Isso é importante.
Tá vendo como o substrato fica bem solto? Bem solto. Esse substrato aqui, eu reaproveito eles para quando a planta é saudável desse jeito, né? Então eu deixo dar uma secada, eu dou uma peneirada e coloco em um pré-bonsai que vier novo. Já uso tudo para ela. Então, de forma bem fácil, daí, quando usa um substrato bom, o legal é isso aqui, ó. A gente consegue fazer muito fácil o transplante. Não fica sujando nada, não fica se atrapalhando com nada. Mas ela já foi feito um trabalho de... É que eu não lembrava, mas eu já fiz o trabalho de raiz nela logo que recebi. Tanto que ela não está com muita raiz grande para baixo. Já foi livrado disso mesmo, problema. Então, olha só. Eu vou trocar esse aqui. Deixa eu puxar esse aqui. Já deixei 2 para isso mesmo. Tem um pedaço ali sobrando. Pegar essa raiz? É. Às vezes não precisa tirar tanta raiz, viu, gente? Deixa um torrãozinho legal. Só que assim, a gente tá na entrada da primavera, né? Já tá quente. Tanto que estamos no inverno, mas... Não apareceu? Aquele inverno mentiroso. Mas já tá... Ó, tá bom. Esse aqui já tá bom. Eu vou ver... Ah, tem um ladinho aqui. É esse aqui que tu falou? Ah, tá. Não vi, cara. Eu não deveria ficar falando, fiquei apontando. Não entendi. É que tem um lado aqui que eu deixei com o torrão ainda. Não saiu. Mas agora deu. Já faz. Eu tô achando que ele, desse jeito, ele vai conseguir ir até pro fugipote. Não precisa. Tá bom, esse aqui fica aqui mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. O Giovanni está aqui, ele fala comigo daí, tá? Hoje nós estamos aqui de assessores. Do cobra, qual seria a época boa para transplante? Agora, saída de inverno, entrada de primavera, melhor época para transplante, qualquer planta. Bem, eu vou puxar um pouquinho para minha sardinha e vou tentar colocar no fugipote. Vamos ver, só se ficar perfeito, senão nós não vamos colocar nele. Eu tenho um fugipote azulzinho que eu deixei aqui, foi um que deu uma trincada e eu fiz um kintsugi. Então, só que tem que dar certinho, né? O que tu acha, Giovanni? Acho que dá ou... Eu acho que dá. Eu acho que dá. Ele dá. Vou ver o que eu tenho aqui, que eu tenho uma coisinha um pouquinho grossa aqui que tá batendo, que eu acho que daí se eu ficar tirar, porque de repente é só uma ou outra raizinha que tá dando um toquezinho maior aqui, ele consegue entrar mais ainda. Transplante, na verdade, gente, agora em diante tá liberado, viu? Abriu-se a época de transplantes. Pode botar aí mesmo pra mim, por favor, meu amigo. Ela tem uns carocinhos aqui que não interessa. Então eu vou tirar para ver se cabe melhor no meu vasinho, tá? Mas a gente nunca tira a raiz para caber no vaso. É porque ela tem a mais, então, como tem a mais, então ela faz umas raizinhas duras para baixo, assim que, ó, que não interessa muito, não tá mexendo no torrão dela original.
Só uns cotoquinhos mesmo que tem pra baixo aqui. É dura. A madeirinha dela é dura. Que isso? Tchê. Eu achei que tu queria botar o negócio. Não. Isso aqui é valente, cara. Essa tesourinha aqui é monstro. Eu nem gosto muito desses alicates aí. Duro, raiz dura. Tem aqui. Bem, tirei as pontinhas ali, eu acho que aí agora sim. Ó, bem melhor, entrou bem mais na parada. Então vai ser esse mesmo, ó. Puxei um pouquinho de saco, claro, né? Só tenho que ajeitar aqui agora, porque eu deixei ele mais ou menos. Deixa eu ver como é que eu tenho que fazer aqui. Acabei não deixando eles tudo preparadinho. Mas tá bom. Substrato aí. Não. Onde? Tá lá na frente do forno. Então, o substrato aqui, ó. É areia, caco cerâmico e um pouquinho de turfa. Turfa vegetal. É tipo uma terra vegetal, né? Vocês conhecem a turfa, né? Sempre trabalho com ela. Então vamos fazer o primeiro montinho. Vou pegar logo essa encrenquinha aqui. Isso é coisa do Diego. Feito com bambi? Ou não? Não, isso aqui é cano PVC. E a gente tem um artista, né, na nossa turma. Então, gente, eu vou fazer virado pra mim, né, obviamente, porque eu não vou conseguir ver olhando vocês aí. Então, eu vou colocar a frente e eu tenho que ficar ligado nessa frente. Isso daqui eu acho que já não nos interessa muito. Vou botar ele pra cá. Vou soltar bem ela aqui. O que puder esconder, né, galera, de arame é melhor. O Uro Bonsai perguntou, Fabiano. Boa noite, Fabiano. Nos transplantes, podar de menos as raízes pode ser prejudicial a longo prazo, por não favorecer novas bifurcações de raízes próximas da base da árvore? A poda de raiz é uma coisa super importante na hora do transplante, porque cada vez que a gente faz um transplante, ela dá um atraso na árvore, né? Tu vai podar, tu atrasa ela. Então tu tem sempre que estar naquela situação de que quando tu for mexer, tem que mexer para valer, fazer o que é para fazer. Porque se tu for fazer um transplante, tem que fazer uma poda de raiz e não fazer o suficiente, aí, pô, aí vai ficar um ano, né? Sem fazer esse transplante. Aí esse ano, aí sim pode dar problema, porque daí pode crescer pra caramba e tudo mais. E tem essa relação de quanto mais tu ramifica
perto da raiz mais grossa, das primárias, tudo mais, ele vai ramificando também, que tem total relação raiz com copa, né? Então vocês estão vendo que aqui é um transplante bem tranquilo, bem facinho de fazer, né? Porque é um retransplante, quer dizer, essa planta já estava naquele pote, embora tenha sido, quando ela veio para mim, ela veio de coleta, aí foi para aquele pote, só que já foi com um substrato bom. Esse é um segredo que muita gente coloca em terra, e isso não é legal. É bem legal na hora que tu vai fazer um transplante de uma planta que vem de coleta e tudo mais, já coloca em um substrato semelhante, pelo menos que seja bem drenante, que tenha bastante drenagem, aeração, porque é outra coisa, depois que vê. Vocês viram, né? A primeira vez que faz o transplante, ela já está com bastante raiz podada, eu só podei meia dúzia de toquinho e coloquei ela ali de forma bem simples, não tem nenhuma dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se eu cheguei a responder a pergunta, será que sim? Eu acho que sim. Se eu não respondi, pergunta de novo de outra forma, porque foi assim que eu entendi a dúvida, né? Vai que eu falei de uma outra forma. O legal dessa árvore é o nebário dela, né? Ela tem um nebário estrelado. É. Um nebário bem legal, bem. Nando Cobra perguntou, vi que o senhor não desfolhou. Não é necessário, ela tem bem pouca folha, e acaba que quando eu faço uma desfolha, eu poderia fazer, tá? Mas o que acontece? Quando tu faz uma desfolha, ela vem toda bem de novo, porque ela é super forte, então não tinha esse problema. Se fosse uma planta que estivesse um pouquinho fraca, primeiro que a gente não faz transplante de planta fraca, mas essa quantidade de verde que ela tem aqui é o suficiente para ela fazer uma fotossíntese e vir com um retorno bem rápido. Tá? Vou dar umas pancadinhas assim, aí vai fechando vários buracos que ela não tá. O Zuco perguntou, Piteco suporta bem poda drástica de raiz? Poda drástica de raiz? O que é poda drástica de raiz? Tirar totalmente a raiz? Aí não. Aí depende. Não é o ideal fazer isso, tá? Poda drástica que eu digo, o que eu entendo por poda drástica é tirar tudo. Tipo, quando a gente faz uma poda drástica de uma árvore, a gente corta na cepa, deixa sem galho, sem nada. Então, poda drástica de raiz não é qualquer planta que segura bem, entendeu? Tipo, quem segura bem, de repente, seria uma bougainville. Figueira. Oliveira, figueira talvez. Mas o que acontece? Quando tu faz isso, tu abre uma ferida gigantesca, e a mora também dá, só que sendo madeira mole, é perigosíssimo, tá? Então, bem que o piteco não é mole. Talvez o que ele queira ter dito é reduzir bem a parte... Mas reduzir bem não é poda drástica, viu? Poda drástica é drástico. É uma coisa que tu tira tudo. Pode ser isso. Pode ser. Aqui eu tô só completando, porque depois que a gente joga uma aguinha, ele desce um pouquinho mais ainda. Então daqui é bastante água, e aí eu trabalho uma vez por semana por aí usando o EcoSolo. Hum, 99% de download. Agora eu vou só dar aquela apertadinha no fundo. Ele falou em reduzir bastante, Zuco. Reduzir bastante, ok. Só que sempre existe, né? O quanto é esse ok, né? Mas nunca vai saber, tem que ver na hora. Na hora tu vê o tamanho da copa que tem, na quantidade de galhos que tem, que tu vai ter para tirar muito. Aí depende do quanto é esse muito. Varia, né, Zuco?
Bem, gente, essa árvore é deitadinha mesmo, por causa do nebari dela que manda. Então eu vou pegar aí pegar a câmera e mostrar pra vocês. Eu não tenho nem como deixar, poderia deixar, por que não deixou ela mais em cima assim? Mas aí eu estrago a parte de nebari dela, que é o mais importante. Ela é desse jeito. Ela tem uns 3 subtroncos aí. Mas ela é meio caída pro lado de cá mesmo. Deixa eu pegar aqui. Fica bacana, né? Fica legal. Essa árvore é uma árvore muito forte. É isso. O primeiro galho ficou bem forte, né? Então aqui seria a frente. Bem aqui onde tem essa ferida ali que foi feito o kintsugi. Tá? Vamos girar ela aqui. Tem coisa aqui que tá meio esquisito ainda. Quem sabe mais lá na frente a gente vai tirar também. Mas é uma árvore madura, pequena. Ela agora virou shorin. E é uma árvore complicada de se encontrar assim, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora ela vai molhar muito, né? Molhar muito. Mais alguma dúvida? Que nós já estamos... Ainda bem, deu tempo, né, de fazer as coisas, né, gente? Queria mostrar aquela árvore grande. Então falamos sobre a madeira dela. Deu para fazer o transplante dessa outra aqui. E vamos ver se tem mais alguma dúvida. O piteco, após o transplante, se começa a brotar, já é sinal que deu certo? Ou pode acontecer como a jabuticaba, que às vezes brota e depois morre? Cara, piteco dificilmente vai morrer depois de um transplante, tá? Transplante ainda mais nessa época, né? Mas piteco, é isso que é o legal da gente trabalhar com essas nossas nativas, sabe? Elas são plantas extremamente fortes, elas parece que precisam que tu pode para elas explodir em brotação, tanto em cima quanto embaixo. Só tem que saber cuidar em questão da umidade, né? Deixar úmido demais a madeira seca do piteco, apodrece também. Então tem que cuidar, tem que tratar. No mais é tranquilo, tá? Tudo que fizer de agora para frente de transplante e tal, tá ótimo. É o melhor época para fazer isso daí. Tá bom? Então tá, né, gente? Já que vocês viram tudo, deu tudo certo. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Ou é isso aí? Então tá, que bom que vocês gostaram. Fico feliz. E terça que vem a gente tem mais uma live. A gente vai no andar da carruagem, a gente fala alguma coisa sobre o que a gente vai falar, né? Qual vai ser o nosso tema. E muito obrigado, tá, galera? Daqui a pouco esse vídeo vai lá para o YouTube. E aí vai fazer um vídeo que vai para lá também, tá bom? Um grande abraço, obrigado a todos que estão participando, estou vendo aqui o nome de todo mundo. Muito obrigado, Zuko, Chiru, Nando e todo mundo que participou aqui perguntando e tudo mais, tá? Tem o Rodrigo aqui, tá falando aqui, boa noite, Fabiano. Raiz que seca, mas que compõe bem a árvore, opções para conservar. Bem, tu deve estar falando em questão de nebari, né? Uma raiz que seca, mas do nebari. Se ela compõe bem e tu consegue tratar aquela raiz para ela não ficar apodrecendo, tem como manter. Eu mantenho isso, inclusive mantive um tempão num piteco, só que com o tempo ele foi apodrecendo mesmo, e aí eu tive que tirar, substituir, fazer enxerto de cimento, fiz um monte de coisa. Mas dá para manter, sim. O ideal é estar sempre protegendo daí. Só que o fogo aqui, às vezes, essa raiz está lá em contato com a umidade do substrato e não tem como proteger, né? Então isso é que complica um pouco mais. E às vezes se a gente sela ele inteiro por fora, com alguma coisa que ele começa a puxar de baixo para dentro e não tem para onde sair a umidade, é pior ainda, tá? Então cuidado com o que vocês usam para selar essas madeiras, para não fechar totalmente. Beleza, Rodrigo? Então tá bom, galerinha, muito obrigado. Até terça que vem, tamo junto. Abraço, fiquem com Deus.